Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Sabemos que toda matéria tem propriedades específicas. Propriedades específicas são aquelas propriedades características de cada substância individualmente. Também sabemos que algumas dessas propriedades específicas são classificadas como físicas, pois podem ser medidas em laboratório. Uma propriedade específica física que será muito importante durante todo o nosso estudo e que o Enem ama de paixão é a densidade. E é sobre ela que vamos falar na aula de hoje. Vamos começar definindo densidade. Densidade é a quantidade de massa contida em uma unidade de volume da substância. Agora, eu vou ser bem grosseirão, vou tirar um pouco dessa formalidade dessa definição e vou te dizer que densidade consegue mostrar pra gente o quanto pesa um certo volume. Ou seja, qual é a massa de água contida nesses 300 ml de água que está aqui? Eu sei que tem 300 ml, mas quanto pesa esses 300 ml? Qual é a massa desses 300 ml? Agora, antes da gente descobrir isso junto na prática, eu gostaria de fazer uma pequena observação. Quando eu pergunto para você, gás nobre, quanto você pesa? E você me diz, professor, eu peso 60 quilos. Quando você me dá essa informação, na verdade você está me dizendo qual é a sua massa, correto? A palavra peso pode ter uma conotação diferente, principalmente em física, e você vai aprofundar nisso com o nosso professor. Mas aqui vamos usar a palavra peso como usamos no nosso dia a dia, tá ok? Como sinônimo de massa. Então se eu falar que eu quero pesar isso, na verdade eu quero saber qual é a massa que está aqui. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar pesando a água. Vou colocar aqui o copo com água na balança e está mostrando ali para mim 699. Então essa é a massa da água mais do copo, né? Eu estou pesando os dois juntos. Então vou escrever aqui água mais copo. 699, ok? Agora vamos pesar o próximo, que é o nosso copo com óleo, e o copo com óleo tem 678. Então, se eu pegar o óleo mais o copo, vai ter 678 gramas. Olha só, gás nobre, só aqui já dá pra gente sacar umas coisas legais. Primeiro, olha, o copo é idêntico. Eu tenho a mesma quantidade, que são 300 ml, e eu tenho massas diferentes, só aqui já dá para a gente perceber que cada substância, que cada volume possui massa diferente. Porque nós temos substâncias diferentes e a densidade é uma propriedade específica da matéria. Cada substância tem a sua. Então os mesmos 300 ml na água tem uma massa e no óleo tem outra massa. Vamos descobrir que massa é essa? Como que eu faço para descobrir qual é a massa só da água e qual que é a massa só do óleo? Bom, é muito simples. Basta eu encontrar a massa do copo. Eu tenho esse outro copo aqui que é idêntico. Posso colocar ele aqui na nossa balança e nós teremos aqui uma massa de 390 gramas. Então o copo sozinho pesa, né? Tem massa de 390 gramas. Beleza? Então, para descobrir a massa da água, é muito simples. Basta eu pegar a massa da água mais do copo, que é 699, e subtrair da massa do copo, que é 390. Aqui eu vou ter 9. 9 menos 9 é 0. 6 menos 3 é 3. 309 gramas. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o óleo. Olha, o óleo, ele tem ali 678 gramas, menos a massa do copo, que é 390. 8 menos 0 dá 8. 7 menos 9, né? A gente pega um emprestado aqui, 17 menos 9 dá 8. E aqui ficou 5 menos 3, está 2. 288 gramas. Beleza? Gás nobre, dessa maneira, nós chegamos juntos à conclusão que, apesar de ter volumes iguais, substâncias diferentes podem ter massas diferentes. Isso quer dizer que cada substância traz em um determinado volume
quantidade de matéria diferente. No caso aqui do óleo, em 300 ml de óleo, nós temos 288 gramas. Em 300 ml de água, nós temos 309 gramas. Belezinha? Aí eu quero te fazer uma pergunta que todo professor de química faz quando ele dá aula de densidade. Tá ok? Que é o seguinte: o que pesa mais? 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? E aí, qual que é a sua resposta? Uai, os dois pesam 1 kg. Eu falei, o que pesa 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Os dois têm a mesma massa, que é 1 kg. E qual que é a pegadinha dessa pergunta? É que quando a gente pensa em 1 kg de chumbo, como o chumbo tem uma densidade grande, a gente imagina uma barrinha pequena de chumbo. Agora, quando a gente pensa em 1 kg de algodão, né, que tem uma densidade pequena, a gente imagina um saco gigante de algodão. Sacou? Ó, eu tenho uma palha de aço e eu tenho um pacote de algodão. Os dois têm a mesma massa, eu tenho 100 gramas aqui e eu tenho 100 gramas aqui. Olha o tamanho do saco de algodão, olha o tamanho do saco que tem a palha de aço. Olha a diferença, a massa é a mesma, porém o volume é diferente. É a pegadinha, o saco de algodão ou 1 kg de chumbo. Os dois têm a mesma massa, 100 gramas. O que está mudando aqui é o volume que cada um desse ocupa. Tranquilo? Então beleza, todos nós já concordamos que substâncias diferentes podem ter massas diferentes em volumes iguais, correto? Só que isso é densidade ainda? Não. A definição de densidade é a seguinte: é a massa contida em uma unidade de volume. Se eu digo que densidade é a massa contida em uma unidade de volume, matematicamente nós escrevemos densidade dessa maneira aqui, ó. Que densidade é a massa sobre o volume, ok? É a massa sobre o volume, porque é por unidade de volume. Eu quero saber por uma unidade, eu não quero saber o quanto pesa 300 ml. Eu não quero saber quanto pesa 300 ml de óleo. Eu quero saber quanto pesa uma unidade, que seja ela qual for, seja 1 ml, seja 1 litro, não interessa. A densidade, a definição de densidade é a quantidade de massa contida em uma unidade de volume, ok? Então, para eu achar a densidade da água e a densidade do óleo, o que eu tenho que fazer? Dividir pelo volume, que nesse caso nós conhecemos, é 300 ml. Vamos fazer isso? Então vamos lá, guys. Vamos encontrar a densidade da água e do óleo, né? Da nossa água que a gente trabalhou aqui e do óleo que a gente trabalhou aqui também. Vamos lá, ó. Densidade é o quê? É a massa da substância dividido pelo volume que a própria substância ocupa. Então a massa da substância é 309 que nós descobrimos, ok? E o volume que esses 309 gramas ocupa é de quanto? 300 ml, que nós também medimos. Então, ó, dividido por 300 o quê? ml. A densidade da água, né, eu tô colocando um azinho só para diferenciar, dA é da água, tá ok? Vai ser 309 dividido por 300. 309 dividido por 300 dá 1,03. O quê? Ó, gramas dividido por quê? Por ml. Então, gramas por ml. Olha só que bacana. Essa é a densidade da água. E o que ela fala pra gente? Que cada ml, ela fala o seguinte: cada 1 ml de água tem massa igual a 1,03 gramas. Então, se eu colocar 2 ml de água numa balança, vai pesar quanto? 2,06. Se eu colocar 3, vai pesar quanto? 3 ml, vai pesar 3,09. Pronto, você tem uma regra de 3, você consegue descobrir qualquer quantidade que eu te der. Se eu falar, guys, meio litro de água, que são 500 ml, pô, vai ser 500 vezes 1,03. Então a densidade dá pra gente essa oportunidade de descobrir qual que é a massa contida em cada volume da substância. E essa é a densidade da água, ok? Nesse caso aqui está em gramas por ml. Cada 1 ml de água tem massa igual a 1,03. Se você pegar 1 ml e pôr na balança, vai dar isso daqui.
Agora, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos para a água, para o óleo. Vamos encontrar a densidade do óleo. A densidade do óleo vai ser DO, tá? Vou colocar o Ozinho só para a gente diferenciar. Eu vou pegar a massa da substância dividido pelo volume que a própria substância ocupa. Então a massa é 288 dividido pelo volume que era 300 ml, como nós já tínhamos medido, ml. Então a densidade do óleo vai ser 288 dividido por 300 vai dar 0,96. O quê? Ó, grama por ml. Grama dividido por ml. Pronto, essa é a densidade do óleo. O que ela diz pra gente? Ela diz que cada 1 ml do óleo vai pesar quanto, né? Do óleo de cozinha? 0,96 gramas. Tem massa igual a 0,96 gramas. Então, você pegar 1 ml e colocar na balança, vai mostrar para você essa massa aqui. Beleza? Você pegar 10 ml, porra, 10 vezes isso, 9,6 gramas. Tá ok? Então, isso é a densidade. É a quantidade de massa contida por unidade de volume. Combinado, gás nobre? Agora, gás nobre, eu quero falar um pouquinho aqui sobre as unidades da densidade. Por quê? Porque massa nem sempre é medido só em gramas. Nós podemos medir massa também em quilogramas, por exemplo. Volume nem sempre é medido só em ml. Nós podemos medir em litros, em centímetros cúbicos. Então, a unidade da densidade vai depender do que a gente está usando. No nosso caso aqui, como nós usamos gramas para medir massa e ml para medir volume, a unidade da densidade foi dada em gramas por ml. Porém, nós temos uma regra geral. De maneira geral, os exercícios do Enem, do vestibular, quando eles falam de densidade de sólidos e de líquidos, eles usam como unidade de massa a grama e como unidade de volume o centímetro cúbico, ok? Então, quando um exercício trouxer para você a densidade de um sólido ou de um líquido, ele vai usar o quê? Gramas por centímetros cúbicos. Belezinha? Agora, esse mesmo exercício, quando falar de gás, ele vai usar o quê? Para medir massa, ele vai usar gramas, só que para medir volume, ele vai usar litros. Então, os exercícios, quando falam de gases, eles usam como unidade para densidade gramas por litros. Tranquilo, gás nobre? Então, sólido e líquidos, gramas por centímetro cúbico e gases, gramas por litros. Ok? Isso é o que o exercício vai trazer pra gente. Só que só um comentário aqui, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá bom? Então, ó, 1 ml é 1 centímetro cúbico. Ok? Então, você falar o exercício, falar pra você, eu tenho 800 ml, você tem 800 centímetros cúbicos. Tá bom? Então não vai mudar muito a sua vida. Se eu quisesse falar que aqui eu tinha 1,03 gramas por centímetro cúbico, eu poderia falar. Tá bom? Porque 1 ml é 1 centímetro cúbico. Tranquilo essa questão das unidades da densidade? E é claro, se eu mudo a unidade, eu mudo o sentido. Se eu falo para você que um gás tem 30 gramas por litro, o que quer dizer? Que cada 1 litro desse gás vai pesar quanto? Se eu pegar 1 litro do gás e colocar na balança, vai pesar quanto? 30 gramas, ok? Muda o significado também, é claro. Tranquilo, gás nobre? Belezinha? Agora, gás nobre, eu queria explorar um pouco mais essa formulazinha aqui com você. Alguns minutos atrás eu te mostrei esse pacote de algodão e esse aqui de bombril, de palha de aço, tá? Falei para você que esse tem 100 gramas e esse também tem 100 gramas, tá? Eu pesei na balança e é verdade. Pode acreditar em mim. Só que peraí, os dois têm 100 gramas, mas olha o tamanho do pacote do algodão, olha o tamanho do pacote do bombril. Olha só, vou colocar um do lado do outro para você ver, ó. Olha só. Olha a diferença entre os tamanhos. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma mesma massa, porém eu tenho o quê? Volumes diferentes. Agora, imagine o seguinte, imagine que você fez uma festa e você tem um bolo de aniversário que você estava estimando que ia chegar na sua festa 10 pessoas. Só que de repente apareceu 50 pessoas na sua festa.
Agora você tem o mesmo bolo de chocolate que você ia dividir para 10 pessoas, você tem que dividir esse mesmo bolo de chocolate para 50 pessoas. O que vai acontecer? Cada pessoa vai comer um pedacinho pequenininho de bolo, porque você aumentou a quantidade de pessoas. Então você concorda comigo que se aqui eu tenho o mesmo número, que é 100 e 100, a massa é a mesma. Só que o que acontece se eu aumento o volume? Se eu aumento o volume, a minha densidade vira um número o quê? Pequenininho. A massa é a mesma, só que aqui o algodão está ocupando um volume grande. Então eu vou dividir esse 100 por um volume grande. Então o resultado dessa conta vai ser um número pequenininho. Isso quer dizer que quanto maior o volume, menor a densidade. Quer dizer que volume e densidade são inversamente proporcionais. Agora imagine a mesma situação. Você fez o bolo para 10 pessoas vir na sua festa. Só que vieram só 5. Você não está tão popular assim. Vieram só 5 pessoas. O que vai acontecer? Você vai dividir o mesmo bolo agora para pouquinha gente. Se eu divido um mesmo número por um número pequeno, o que cada um vai comer? Um pedaço maior do bolo. O resultado final é um número maior. Então, eu tenho a mesma quantidade, 100 gramas, só que o volume aqui é o quê? Pequenininho. Então, eu vou dividir uma massa por um número pequeno. O resultado vai ser um número grande. Isso quer dizer que quanto menor o volume, maior é a densidade. Que a densidade e o volume são inversamente proporcionais, gás nobre, tá ok? É essa conclusão que a gente queria chegar. A densidade e o volume são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que quanto maior o volume, menor a densidade. Ou quanto menor o volume, maior é a densidade. Entendido? Excelente! Estou muito feliz que vocês já estão manjando muito de densidade, que é um assunto que o Enem ama de paixão. Porém, a nossa jornada ainda não acaba aqui. Apertem os cintos porque agora o negócio vai ficar bonito. Nós temos que tomar muito cuidado porque a densidade de um material depende também da temperatura na qual ela é medida. Por quê? O que acontece quando a gente varia a temperatura, gás nobre? Nós aumentamos ou diminuímos a distância entre as partículas, a distância entre as moléculas. E se a gente aumenta ou diminui essa distância, o que a gente está fazendo de verdade? Aumentando ou diminuindo o volume. Ah, olha só que foda! Nós sabemos que o volume tem um papel fundamental na determinação da densidade. Então, se a gente pegar uma mesma substância no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, ela vai ter densidades diferentes em cada um desses estados. De maneira geral, nós podemos dizer que à medida que a gente caminha para o estado sólido, nós aumentamos a densidade. Por quê? O que acontece com as partículas no estado gasoso? Pô, no estado gasoso as partículas estão bem afastadas umas das outras, ou seja, elas estão ocupando um volume maior. Ó, se eu aumento o volume, o que acontece com a densidade? Diminui. Então, no estado gasoso, nós temos uma densidade menor. E no estado sólido, o que acontece com as partículas? Elas estão bem pertinhas umas das outras, ou seja, elas ocupam um volume menor. Opa, pera aí. Se eu diminuo o volume, o que eu faço com a densidade? Aumenta. Por isso que à medida que nós caminhamos para o estado sólido, nós observamos o quê? Um aumento da densidade. Beleza? Cara, é muito louco, não é? Saber o porquê das coisas. Não é muito bom? Essa aula a gente poderia ter dado ela em 5 minutos. Eu colocaria a fórmula no quadro, eu te dava a definição de densidade, falava que densidade é inversamente proporcional. A maioria dos cursos faz assim. Faz o seguinte, pega o seu livro didático
e abre ele lá na página de densidade, você vai ver que os caras ensinam em uma página, sem contar desenho e figura, tá? E eu amo a química porque ela faz sentido, ela é lógica, é um quebra-cabeça. E o que a gente está fazendo aqui o tempo todo é conectando as informações que a gente viu durante todo esse módulo. E quando a gente entende, né, que é isso que eu estou tentando passar para vocês entenderem, vocês vão parar de decorar e vocês vão passar a raciocinar. Vai ser um fio que você puxa um, vem outro, vem outro, vem outro. Eu não vou ficar decorando um monte de informação que vai estar dispersa por aí, não. É um fio. E quando eu falo que o nosso curso é completo e aprofundado, não é que é difícil, que é complexo, não. Tá aí uma aula super simples, completa e aprofundada. Vocês entendem o que eu estou tentando falar para vocês? Né? E, eu não estou falando isso para ficar babando, vocês já são alunos. É que eu quero que vocês entendam, que vocês aproveitem isso que eu estou passando para vocês. Que essa visão vai muito além do conteúdo. O que eu estou ensinando vocês é conectar as informações, é ter uma visão interdisciplinar do mundo. Sabe, realmente é raciocinar. E isso é muito importante. Beleza, guys? Então aproveite bastante esse curso. Você vai sair daqui ninja. Bora voltar para a nossa aula? Vem comigo. Aqui, guys nobre, a densidade é uma propriedade muito legal porque ela nos permite prever a flutuação de objetos em líquidos. Objetos mais densos vão afundar e objetos menos densos vão flutuar. Então, se eu coloco uma pedra dentro de um copo de água e a pedra afunda, eu posso dizer que a pedra tem densidade maior que a da água. Se eu coloco óleo na água e o óleo flutua, eu posso dizer que o óleo tem densidade menor que a água. Pô, professor, então um navio daqueles tipo cruzeiro gigante que tem balada, piscina, tem densidade menor que a água? Sim, é por isso que ele flutua. Ele é feito em uma estrutura tão grande, mas tão grande que seu volume é enorme. E ao dividir a massa pelo volume que ele ocupa, nós temos uma densidade que é menor que a da água. É muito louco. Agora, vamos voltar um pouquinho aqui na nossa linha de raciocínio. Lembra que chegamos à conclusão que quando analisamos uma mesma substância, à medida que nós caminhamos para o estado sólido, nós observamos um aumento da densidade? Lembra disso? Então me explica isso aqui, guys nobre. O que está acontecendo aqui? O que eu tenho dentro desse copo? Nesse copo eu tenho a mesma substância, água. Eu tenho a água no estado sólido, que é o gelo, e eu tenho a água que está no estado líquido, que é a água. Se à medida que eu caminho para o estado sólido, nós aumentamos a densidade, por que o gelo está flutuando e não está afundando, né? Já que a densidade maior afunda. E aí, guys nobre, como você vai sair dessa? Bem, a água realmente tem um comportamento anômalo, anormal, e ela é uma exceção a essa regra. Pois, na verdade, quando a água sai do estado líquido para o estado sólido, as molequinhas elas não se aproximam mais. Elas sofrem um ligeiro afastamento por conta do arranjo das moléculas, por conta das ligações que essas moléculas vão fazer. Você consegue ver na tela a organização dessas moléculas no estado líquido e no estado sólido. E você consegue perceber que no estado líquido as moléculas conseguem interagir de tal maneira que nós temos uma estrutura mais compacta. E já nos sólidos nós temos um aumento de volume por conta do arranjo espacial dessas moléculas. E o que acontece se o volume aumenta? Se o volume aumenta, a densidade diminui. Por isso que o gelo boia. É por isso que nós não podemos deixar garrafa de cerveja ou latinha de refrigerante no congelador. Porque quando ela congela, a água aumenta o seu volume e pode estourar a garrafa, pode estragar a latinha, como aconteceu aqui, ó. Ó para você ver que legal. Beleza? O que aconteceu? Que eu tinha água no estado líquido. Eu pus no congelador, o que aconteceu? Congelou a água, aumentou o volume e estufou essa latinha. No caso da garrafa de vidro, vai estourar a garrafa no seu congelador. Não é verdade? Então, assim, esse comportamento da água parece ser coisa boba, né? Mas esse pequeno detalhe, o fato da água aumentar o seu volume quando ela vai para o estado sólido,
mostra pra gente o quanto a natureza é perfeita. Você consegue imaginar o que aconteceria se a água não fosse uma exceção a essa regra? Se o gelo não boiasse? Bom, nos polos do planeta ou em países onde o inverno é bem rigoroso, mares, rios e lagos inteirinhos seriam congelados. Porque à medida que a água fosse congelando aqui em cima, por ser mais densa que a água líquida, ela ia afundar até congelar todo o lago. E se congelar todo o lago, o que acontece? Todos os peixes, plantas, todo o ecossistema aquático desses lugares morreriam. E isso poderia afetar toda a cadeia alimentar da Terra. Você já reparou nos desenhos animados que o esquimó vem, corta o gelo e pesca? Como o gelo tem densidade menor que a água, ele flutua. Então, só a superfície dos lagos e dos rios congelam. E de quebra, esse gelo serve como isolante natural, que não permite que todo lago ou rio se congele. E eu sei que nós, não gostamos muito de exceções a regras. Tem sempre um e outro reclamando aí que a química é muito chata porque é cheia de exceções. Mas talvez, se não fosse essa exceção aqui da água, nenhum de nós estaríamos aqui hoje para contar a história. Não é verdade? Gás Nobre, nessa aula maravilhosa de hoje, aprendemos que densidade é a quantidade de massa contida em uma unidade de volume. Que densidade e volume são inversamente proporcionais. Aprendemos que a densidade de uma substância varia à medida que variamos a temperatura. E, regra geral, à medida que nós caminhamos para o estado sólido, a densidade vai aumentar. Mas que a água é uma exceção a essa regra, graças ao arranjo que as suas molequinhas fazem quando estão no estado sólido. E por último e mais importante, aprendemos a respeitar as exceções. Não é verdade? Então, um grande abraço e reage, Gás Nobre!